quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus 14, 22. Até o versículo 33. Esse é um texto muito conhecido, e ele é bem conhecido porque nesse texto relata a caminhada de Jesus sobre as águas, e a caminhada de Pedro também sobre as águas. E creio que você a grande maioria das pessoas já ouviu, já leu, sabe desse milagre que Jesus fez. Mas hoje eu não quero me ater muito a isso. E o título da minha palavra é: será que eu estou só? Quem já se sentiu só aí? Seja sincero, você já se sentiu só? Né? Eu quero dar início na palavra falando o seguinte para você: pastor, eu sou cristão hoje, eu sou evangélico, eu ando com Deus, eu não me sinto mais só. Será? Será mesmo? A pastora, eu dei esse exemplo também antes. A pastora e eu, e muitos aqui, à medida que nós começamos a caminhar com Jesus, a tendência é que o nosso círculo íntimo, né, o nosso círculo de amizades, se torne de pessoas que também são cristãs. Não é verdade? Não que a gente deixa de ser amigo das outras pessoas, não, mas a gente acaba tendo um convívio maior com pessoas que estão na igreja, que congregam. E nós temos visto muitas pessoas que amam a Deus, que andam com Deus e que vivem sentindo uma certa solidão. E aí eu queria te perguntar isso: será que as pessoas ainda se sentem só? E esse é o título da minha palavra: será que eu estou só mesmo? Ou é só um sentimento? Não é verdade? E aí eu quero falar com você. Mateus 14, 22, diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença, obrigado pela verdade que o Senhor nos traz todos os dias. Nós Te louvamos, consagramos a Ti esse tempo, Pai. Que através da Tua palavra venha a direção para a nossa vida. Em nome de Jesus, ela é a luz que guia nossos passos, a Tua palavra. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém? Então, se você conhece um pouco da ideia cronológica da Bíblia, você consegue entender onde esse texto se encaixa, tá? Esse texto aqui, até um parênteses, tá, gente? Aqui na Sara Nossa Terra, nós temos na livraria, por encomenda, caso você queira, tá? Você pode adquirir uma Bíblia na ordem cronológica, que também existe, tá? Que a Bíblia, no contexto geral, como nós temos, ela não está escrita em ordem cronológica, tá? Ela teve essa montagem na formação dos livros. A gente ensina isso no Instituto de Vencedores também, tá, pessoal? Então, organizando numa linha de tempo, essa passagem, ela acontece exatamente após a multiplicação dos pães e dos peixes. Acho que você já ouviu esse milagre, né?
Jesus com 5 pães e 2 peixes, tá? Nesse contexto aqui, a Bíblia diz que ele alimenta mais de 5.000 pessoas. Por quê? Por que mais de 5.000, né? Porque a Bíblia não contabilizava mulheres e crianças. Então eram 5.000 homens, mais as mulheres, mais as crianças. Então acredita-se aí que Jesus, o milagre de 5 pães e 2 peixes multiplicado, deve ter alimentado umas 7.000 pessoas, mais ou menos, tá? Após isso, então Jesus pregou, teve a multiplicação dos pães, o milagre, né? Na verdade, o milagre lá da multiplicação. Após isso, o que acontece? Jesus, ele vai e começa a despedir a multidão, porque já era a primeira vigília da noite, já era ali umas 18 horas, mais ou menos. E ele começa a dizer para o povo, olha, vocês precisam ir para as casas de vocês, começa a despedir o pessoal. E ele diz o seguinte, no versículo 22, projeta para mim o 22 aqui, deixa projetado. No 22 ele diz, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar. Essa palavra compeliu, significa que Jesus insistiu, fala comigo, insistiu, diga obrigou, né? Não seria esse o contexto, seria mais ele insistiu para que os discípulos entrassem no barco e fossem à frente, passem adiante, vão indo, que eu termino de despedir a multidão, porque eu quero orar. E a Bíblia diz que durante esse período em que os discípulos estão no barco, entrando no mar adentro, né? Jesus subiu, se deslocou um pouco mais, se isolou e foi orar, foi falar com Deus, foi buscar direção, foi orar. Agora, durante o período que Jesus está orando, os discípulos enfrentam uma tormenta em alto mar. Escuta isso aqui. A Bíblia, gente, eu já vi muitas pessoas pregando sobre esse texto, e tem um equívoco aqui. Aqui nesse texto, a Bíblia não está dizendo que era uma tempestade. As pessoas falam, tinha uma tempestade. Não, não tinha tempestade. O que a Bíblia está dizendo que tinha aqui, tá? No versículo 24, diz, entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Amém? Diga comigo, vento contrário. Quem já entrou de barco aí para dentro da lagoa, do rio, do mar? Quem já entrou? Já entrou, né? Quanto menor o barco, mais perigoso é. Por quê? Não precisa ter muito vento para um barco ir a pique. O menor vento que tiver no meio de uma lagoa, de um grande rio, ou no alto mar, ele já cria onda suficiente para virar o barco. Então a Bíblia está dizendo aqui que o vento era contrário. Contrário ao quê? A direção que Jesus tinha dado. Presta atenção, gente. Jesus falou o quê para os discípulos? Entrem no barco e cruzem. Vão até a outra margem. Eu encontro vocês lá. Quando eles entram no barco e vão, o versículo 24 diz que o vento era contrário. Ou seja, muitas vezes Deus nos dá alguma direção e vem os ventos contrários nos empurrando de volta. E os discípulos ali remando aquele barco, mas as ondas batiam e o vento tentava empurrar eles de volta. E esse período aqui, então provavelmente, como eles saíram perto da primeira vigília da noite, que é o que diz aqui, tá? Jesus foi encontrar eles na 4ª vigília. O que significa isso? Ali pelas 18 horas, os discípulos entraram no barco e foram mar adentro. Às 4 horas da manhã, Jesus foi atrás deles. Então os discípulos ficaram horas remando aquilo ali, ao ponto de cansar. Ou seja, aquela situação estava muito difícil, porque o vento era contrário. Quem está enfrentando situações difíceis esse ano aí? Você está enfrentando? Então olha para o teu irmão e fala, é porque o vento é contrário. A primeira coisa que você tem que entender, se o vento é contrário a quem? É contrário à vontade de Jesus. E se você está andando com Jesus, ele vai ser contrário a você também. A única coisa que eu não posso fazer é parar de remar. Continuo remando. E foi o que os discípulos fizeram. Porém, durante todo esse período, Jesus estava orando. E os discípulos, fala comigo, Jesus orando e os discípulos remando.
Amém? Tá? Agora vem a pergunta. Primeiro, Jesus não estava no barco. Não, é exclamação aqui. Jesus não estava no barco. Ele não estava, ele não foi. Eles estavam sozinhos no meio da tempestade. Eles estavam sozinhos? Nós ficamos sozinhos? Nós muitas vezes confundimos a palavra solitário com abandonado. Solidão com abandono. Jesus aqui, ele não estava no barco, então os discípulos estavam a sós. Nós ficamos sozinhos, nós podemos não ver a presença de Jesus. Ou seja, nós nunca ficamos sozinhos, porque a garantia de Jesus para nós é de amparo, e não de desamparo. Agora, o que Satanás faz? E é importante você entender isso. Satanás é o nosso inimigo, a nossa batalha é espiritual. Ou seja, o que Satanás faz? Satanás, ele trabalha para que você acredite que você foi abandonado por Jesus. Satanás trabalha para que nós acreditemos que Jesus nos desamparou. Mas Jesus nunca desamparou e nunca vai desamparar seus filhos. Amém? Pastor, mas eu não estou vendo ele. Ele não está aqui no barco, mas isso não significa que você está desamparado. E nós confundimos muito. Por quê? Porque a grande maioria de nós, na sua grande maioria, nós já nos sentimos só. E quando vem as incertezas, nós achamos que estamos só novamente. E essa é a maior estratégia de Satanás na nossa vida. Ele quer fazer com que você ache que o vento contrário significa o abandono de Deus. Deus não abandona seus filhos. Cadê os filhos e as filhas de Deus aí? Amém? Então olha para o teu irmão e fala: Deus não te abandonou. Olha para a pessoa que está atrás, na frente, fala: Deus não te abandonou. Amém, gente? Então é importante você entender isso. Pastor, mas que garantia que eu tenho? Mateus 18:20 diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, lá ele estará. Não tinha 12 num barco reunido no nome de Jesus? Sim ou não? Tinha. Então a presença de Deus está ali. A presença de Deus está na sua casa, está na sua vida. Agora, se eu sei de tudo isso, se Jesus também sabia, por que Jesus não foi no barco junto então? E aí eu quero te dar 3 pontos, tá? Primeiro ponto, por que Jesus não foi para o barco? Escuta essa frase que eu vou te falar. Porque é no meio das tempestades que os marinheiros são formados. Amém, gente? Se você vai andar de navio uma primeira vez, aí vai levar a namorada, a noiva, temos noivos aqui na igreja agora, né, gente? Aleluia, tá? A esposa vai levar para fazer um cruzeiro. Pode ter certeza que o capitão daquele cruzeiro, ele já enfrentou alguma tempestade, muitas provavelmente. Ou seja, ele já foi provado, e dentro da prova ele foi aprovado. Amém, gente? Então, não se forma marinheiro na bonança, se forma marinheiro na tempestade. Quando os ventos contrários, do versículo 24 aqui, né? Quando as ondas começam a bater, quando o desespero começa a surgir e o vento é contrário, aí é hora de você trazer para fora o que você tem aprendido de Jesus, o que você tem aprendido de Deus. Você tem aprendido a andar com Deus? Sim. Tem aprendido no discipulado, no Instituto de Vencedor, nos cultos, nas células, né, lendo a palavra de Deus. Quem tem aprendido aí? Né? Jesus estava ensinando, e na expectativa que os discípulos estivessem aprendendo, né? Isso é importante também, né? Não adianta só ensinar, a pessoa tem que querer aprender. Então ele estava ensinando o quê? Que a nossa fé em Deus nos guarda. E aí eu quero te falar uma coisa interessante. Fé não é para quando você vê. Quando você vê não é fé, querido. Fé é para quando você não vê. Fé é para quando eu não enxergo. Aí entra a fé. Quando eu estou vendo,
Não tem necessidade da fé, porque quando eu estou vendo uma saída, quando eu estou vendo uma solução, isso ainda está no campo do natural, e se está no campo do natural, é uma posição tua, é uma decisão tua, é uma escolha tua, minha, é uma escolha nossa. A fé, ela não é para o momento que você está vendo uma saída, a fé serve para o momento quando você está, vamos dizer assim, chegando num ponto de desespero. Eles estavam aqui. Aqui a Bíblia diz que quando eles viram Jesus, eles se assustaram e clamaram, né, e gritaram. Mas eu creio que o desespero já tinha batido no coração deles. Imagina você remando no meio de um alto mar, com um barco provavelmente entrando água, cheio de gente, de noite, de madrugada, sabendo que ninguém ia te buscar. Eles estavam, a cada passada do remo na água, era uma oração que eles estavam fazendo: Senhor, nos tira daqui, Senhor, nos guarda. Então por que Jesus não estava no barco, se Jesus sabia desse vento contrário? Porque se Jesus estivesse no barco, eles estariam vendo Jesus. Enquanto nós enxergamos, nós apenas esperamos. Quando não vemos, nós clamamos. Enquanto você só está enxergando, se Jesus estivesse no barco, o que eles iam fazer? Eles iam fazer que nem fizeram a outra vez, que Jesus estava dormindo no barco. Na outra vez estava dormindo no barco e tinha uma tempestade. O que os discípulos fizeram? Acordaram Jesus. Se teu líder está dormindo, deixa ele dormir, querido. Amém? Teu pastor está dormindo, deixa teu pastor dormir, querido. Amém? Né? Tá? O líder estava dormindo lá. Jesus estava dormindo. O que eles fizeram? Foram lá acordar Jesus. Olha, está chovendo. Eu imagino Jesus, né? Jesus devia ter um senso de humor fora de sério, né? Se sou eu falo, e daí? Né? E? Né? Tá? Por que Jesus não estava no barco? Jesus não estava no barco porque se eles estão vendo Jesus, eles não iam fazer nada. Eles iam falar: fica tranquilo, Jesus vai dar um jeito. Agora, olha para o teu irmão e fala: Jesus não estava no barco. Jesus não estava no barco. Eu tenho que fazer o quê? Quando eu enxergo, eu espero. Quando eu não vejo, eu clamo. Bem-aventurados os que não veem, os que creem sem precisar ver. Não foi o que Jesus falou? Não é? Então, eles não viram Jesus, ou seja, meu Deus, não tem saída, o que nós vamos fazer? Vamos clamar. E eles clamaram. Fé é para quando você não vê. Grava isso, fé é para quando você não vê. Não tem saída, não sei o que eu vou fazer. Eu vou te dar um exemplo aqui, quer ver? Já viu que a nossa fé é sempre maior para os outros do que para nós? Aí a pessoa pega e te liga e fala assim: pô, tu vai na igreja, né? Vou na igreja. Eu acordei, eu estou com muita dor, estou com dor, estou com muita dor, eu não sei o que eu faço. Aí ela está te ligando, né? Aí você fala: vamos orar, né? Vamos orar. E aí você ora com a pessoa no telefone e libera a palavra: Deus vai te curar, você vai ser cheio. E sabe o que acontece? Deus cura. Por quê? Porque teve fé nisso aí, teve fé sua e teve fé dela. Agora quer ver um outro exemplo? Você acorda um dia de manhã com aquela dor de barriga. Sabe aquela que te deixa trancado no banheiro, que você não tem vida. A sua vida acaba, termina a sua vida. Sabe essa aí? Né, que você não consegue nem se mexer direito, que acabou a tua vida. Qual é a primeira coisa que você faz? Eu preciso de um médico, me dá um negócio para tomar, não aguento mais de dor. Nós deveríamos falar: vamos orar, vou orar. Pega a sua mão, bota a mão e fala: em nome de Jesus, sai desse corpo que não te pertence. Não é verdade? Faz uma libertação, faz uma quebra de maldição ali, você dentro do banheiro, faz uma autolibertação. Agora, nesse momento que a gente está vivendo, nós não podemos, temos que evitar os toques, não podemos impor mão em ninguém. Você ora com você mesmo. A fé cura, amém? A Bíblia diz que a fé cura, não que a fé cura os outros, a fé cura você também. Então eu posso fazer isso, né? Mas eu não vejo, e aí parece que a minha fé diminui. Então o primeiro ponto, por que Jesus não estava no barco?
Porque quando os ventos são contrários, é que eu preciso colocar em prática o que eu tenho aprendido. Amém? Coloque em prática o que você tem aprendido com Deus. Segundo, por que Jesus foi orar e deixou eles ir sozinhos? Porque Jesus estava ensinando outra coisa muito importante, e aqui, para mim, é a coisa mais importante. Olha para o teu irmão e diga: tu tem que aprender isso. Bota a mão no teu coração e fala: eu tenho que aprender isso. Segundo ponto, a dependência deve ser sempre de Deus. A sua resposta vai vir de Deus. Ah, pastor, mas eu vou falar com o meu líder. Deus pode usar teu líder, mas vai ser Deus. Às vezes a nossa fé é na esperança que alguém traga algo, querido. O que vai vir, a resposta que vai vir, a direção que você precisa, os caminhos, eles vêm do Senhor. É Deus, o teu líder, o teu pastor, a tua líder, né? o teu irmão em Cristo. Ele é um instrumento para te ajudar, mas a tua resposta vem de Deus. E Jesus deixou isso muito claro. Jesus falou: eu vou orar, por quê? Porque eu dependo dEle. Amém? A nossa resposta, ela vem de Deus, gente. Por isso que nós precisamos orar. Às vezes você está trabalhando, você está estudando, você está fazendo mais do que você fez em toda a sua vida agora para reverter esse quadro, mas você não está fazendo a coisa mais importante da sua vida: conversar com o teu pai. E Jesus, ele ensinou o seguinte aqui, que quando você vai conversar com Deus, você precisa passar tempo com Ele sozinho. Amém, gente? Passe tempo com Deus sozinho. Quanto tempo você passa sozinho com Deus? E é sozinho mesmo. Eu gosto muito de orar ouvindo um fundo musical, gosto muito de orar. Só que quando eu vou orar ouvindo um fundo musical, eu desligo os dados do meu telefone ali. Para quê? Para não ficar entrando mensagem. Eu boto o telefone virado de ponta cabeça mais longe. Para mim não olhar, eu não quero olhar, eu quero falar com Deus agora. Eu quero ter esse tempo com Ele, eu quero ouvir a direção dEle, eu quero saber o que Ele faz. Aprenda isso. Quando você vai orar, quando termina a oração, quando você terminou, quando que eu sei que eu terminei a oração? Quando você sabe o que você tem que fazer. Aí você terminou a oração, alguém olhou para ti e falou: o que tu vai fazer? Daí tu fala: vou orar mais. Eu tenho que orar mais, tenho que orar. Mas é isso. A nossa dependência, ela está em Deus, gente. Aprenda isso. A tua dependência não está na igreja material. A minha dependência, a nossa dependência, ela não está nas pessoas, ela está no Senhor. E nós precisamos passar tempo com Deus. Nós tivemos uma vigília sexta-feira aqui maravilhosa. Ontem a arena foi bênção também. Mas a vigília que nós tivemos sexta aqui foi sobrenatural. E uma coisa que eu falei aqui sexta-feira na vigília, nós fizemos só presencial, já proposital. Por quê? Porque quem veio aqui sexta, veio para orar. E quando as pessoas chegaram aqui, nós falamos isso: olha, gente, se você veio aqui esperando ouvir uma grande palavra, uma revelação de Deus, você veio no lugar errado. Que hoje nós vamos orar. E foi um mover de Deus, foi sobrenatural. Essa sexta não vai ter, mas na outra vai ter de novo. Venha, bota seu nome na lista e venha orar. Então, o segundo ponto, a nossa dependência vem de Deus. Amém, gente? Amém? E o terceiro e último, para a gente encerrar: Jesus sempre vai em direção ao barco. Poxa, pensei que você ia. Glória a Deus. Jesus sempre vai em direção ao barco. Amém? Sempre. Não importa o obstáculo. Não importa o obstáculo. Onde há um clamor, Jesus se manifesta. Olha só, quer ver uma coisa? Vou te mostrar. Versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. Qual era o obstáculo entre Jesus e o barco? A distância, que já eram centenas de metros, talvez até alguns quilômetros já de distância que eles estavam, tá? E o mar. E o que Jesus faz? Jesus aparece para eles caminhando sobre as águas. Aqui, gente, aqui tem uma revelação de Deus. Escuta isso que eu vou te falar. Quando você tem um obstáculo, aprenda a não olhar para o obstáculo. Jesus não está no obstáculo, Jesus está sobre o obstáculo.
Qual era o obstáculo? O mar. Jesus veio nadando? Não, por quê? Porque Jesus não caminha no meio do problema, Jesus está acima do problema, Jesus está acima da crise, Jesus está acima dessa pandemia, Jesus está acima desse problema, Jesus está acima dessas doenças, dessas circunstâncias. Por quê? Porque Ele é Deus, gente. Jesus está acima do natural. Então, quando você está num problema, quando você tem um obstáculo, para de olhar para o problema, para de olhar para o obstáculo e olha para aquele que está acima do obstáculo. Jesus não estava dentro da água, gente. Jesus estava em cima da água. Jesus não estava dentro do mar. Assim como Ele veio caminhando por cima da água, Ele podia ter vindo caminhando por baixo também, não podia? Podia. Por que Ele não veio? Porque Ele quis deixar muito claro: eu estou acima de todos os problemas, de todas as circunstâncias. Não te preocupa, confia nele. Salmo 37:4, eu gosto muito desse versículo. Agrada-te do Senhor, confia nele, versículo 5, e o mais Ele fará, né? Então, Jesus, Ele sempre vai em direção do barco. Qual é a minha distância? Qual é a distância entre a minha vida, o meu barco e Jesus? Eu vou te dar uma nova medida. A medida é clamor. A distância entre você e Jesus é um clamor. Se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, onde tem clamor, tem presença de Jesus. Quando eles clamaram, e isso aqui mexeu muito comigo, nós confundimos solidão com abandono. Pastor, mas eles estavam sozinhos. Sim, eles estavam sozinhos, mas eles não estavam abandonados. Enquanto eles estavam no barco remando, Jesus estava com Deus lá orando, conversando com Deus. Ou seja, Jesus estava na presença de Deus e os olhos de Deus estavam sobre o barco. Enquanto você está na presença de Deus, pode ter certeza, os olhos do Senhor, a mão do Senhor estão sobre os problemas. É isso, eu preciso compreender. Jesus, Ele sempre vai em direção ao barco. O teu clamor, eu vou dar um exemplo aqui só para facilitar e para ir fechando já. Vocês já olharam aquele filme do Batman? Tem uns 40 filmes do Batman, uns 80 filmes do Batman, né? E aí ele tem aquela luz lá que, né, vira um negócio assim, aí eles chamam o Batman, não é verdade? O Batman aparece. Vocês estão falando que não sabem, porque vocês não sabem mesmo, o que vocês estão se fazendo, tá? Todo mundo sabe disso, gente, tá? Acendia lá o refletor, aparecia o holoforte do Batman, lá o Batman aparecia. O seu holoforte se chama clamor. Quando você levanta a sua voz e você clama, imediatamente Jesus te atende, querido. Imediatamente. Por quê? Porque Ele não desampara. Mas pastor, por que eu me sinto sozinho, às vezes? Por que eu me sinto assim? Porque é isso que o diabo quer que você ache. Satanás, ele quer que você ache que não tem saída. Satanás, ele quer que você ache que não tem solução. Satanás, ele quer que você ache que Deus esqueceu de você, mas Deus não esquece. Deus não esqueceu de nós. Deus não nos abandonou. Satanás trabalha, gente, para que as tormentas façam com que nos sintamos abandonados. Amém? Vou pedir o pessoal do louvor subir aqui comigo, me ajudar. Eu quero fechar com vocês. Agora olha só. Versículo 32. Projeta para mim o 32. Subindo ambos para o barco, fala comigo, cessou o vento. Fala mais forte, diga parou o vento. Olha para o teu irmão aí, você que está em casa, olha para a pessoa do teu lado e fala, parou o vento. Pastor, por que o vento parou? E aqui é interessante também a gente entender. Então, primeiro ponto, tá? No meio das tempestades, dos ventos contrários, nós trazemos à tona aquilo que nós temos aprendido. Amém? Segundo, a nossa dependência vem de Deus. Terceiro, onde há clamor, a presença de Jesus. Jesus sempre vai em direção ao barco. Quando Jesus entrou no barco, parou o vento. Eu gosto dos detalhes da Bíblia, eu sou apaixonado pelos detalhes da Bíblia. Não está escrito aqui que Jesus orou, está escrito? Jesus subiu no barco e falou, tempestade, pare, vento.
Está escrito? Não está escrito. Está escrito que Jesus fez uma rodinha com os discípulos, deram as mãos e falaram: Senhor, para o vento. Está escrito isso aí? Não. O que Jesus fez? Jesus entrou no barco. Aprenda isso. Tudo que é contrário à presença de Jesus, quando Jesus entra, ou para ou sai. Amém? Tem um vento contrário, tem alguém falando, tem isso, tem crise, tem problema. Não te preocupe em ficar remando contra esse vento. Te preocupe em clamar para que Jesus entre nessa situação. Quando Jesus entrar, o vento para. Quando Jesus entrar, os demônios saem. Quando Jesus entrar, a crise termina, a cura vem, o milagre acontece. Eu só preciso da presença de Jesus. Mas Satanás trabalha para que as tormentas façam com que nos sintamos abandonados. Eu quero fechar o culto essa noite dando essa palavra. Você não está sozinho, você não está abandonado, você não está desamparada, você não está desamparado. Não. Por quê? Porque se tem um clamor no teu coração, tem Jesus na tua vida. Tem Jesus no barco, tem presença de Deus no barco. O vento parou, porque o vento era contrário. Contrário a quem? Contrário a Jesus. Pastor, mas tem alguns ventos que estão me empurrando para longe. Tenha cuidado, qual é o sentido que você está andando. Quando eu estou andando no sentido que Jesus mandou andar, sempre vai ter vento contrário. Mas se Jesus estiver junto, vai parar, porque não é vontade dele. O vento parou, porque não era só contrário ao barco, era contrário à direção que Jesus tinha dado. Jesus disse: vocês têm que cruzar, e o vento não queria deixar ele cruzar. Não dá tempo de entrar em tudo aqui, mas por que o vento não queria deixar? Por que o inimigo não queria deixar eles chegar? Porque quando eles chegaram do outro lado, teve mais milagre, teve mais gente sendo liberta, teve mais cura. Continue remando, continue permanecendo, continue firme, continue clamando, e Jesus vai andar em direção ao barco da sua vida. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus, vamos orar. Coloca de pé, fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração, larga a tua Bíblia. Você que está na sua casa também agora, se você puder fazer isso, se coloque de pé, em nome de Jesus. Larga seu material. Se você está aí, às vezes a gente está em casa acompanhando o culto, está deitado na cama, então levanta agora, nesse momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ouça o que eu vou te falar. Oh, meu Pai, o vento cessou porque não era vontade dele, não era vontade de Jesus. O vento era contrário à direção dele. Mas quando existe um clamor da nossa vida a Jesus, todo vento contrário se acalma, todo problema cessa, todo inimigo sai. Quando existe um clamor. Existe um clamor em teu coração? Então agora eu quero te convidar, feche seus olhos, começa a falar com Deus, você e Deus agora. Você e Deus agora. Quais são os barcos que Jesus precisa entrar? Ah, pastor, Jesus já está na minha vida. Amém. Mas Ele está em todos os barcos? Jesus, Ele está em todos os barcos? Às vezes tem o barco lá, profissional, tem o barco ministerial, tem o barco do relacionamento, dos filhos, dos netos, dos pais, dos irmãos, tem o barco da saúde. Se tem um clamor, tem presença de Jesus. Onde há um clamor, Jesus está caminhando em direção a isso. Fica tranquilo, pastor, mas Jesus não chegou ainda. Fica tranquilo, o barco não vai afundar. Não vai afundar. Coloca a mão no teu coração agora. Agora é você e Deus. Agora é tu e o Espírito Santo. Fala com Ele. Fala para Ele: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor no meu barco. Eu preciso do Senhor na minha vida. Abre o teu coração. Fala com Deus, você e Ele agora. Não te preocupa. A pessoa que está do seu lado não precisa ouvir o que você vai falar, não. Fala você e Ele.
Em nome de Jesus Cristo. Eu quero terminar essa palavra te dizendo: você não está sozinho, você tem um Deus que cuida de ti, você tem um Deus que te ampara, que te fortalece, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, Senhor.